Clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 137. Eu sou o Felipe Von Zuben e tenho aqui comigo o Vinícius Moleta. Fala, galera patriota, é muito bom estar com vocês novamente. Vinícius que é novo aqui na nossa equipe, acho que já participou esses dias aí, mas agora começar a participar mais com a gente. E temos, claro, o Sidney Torres, como sempre, aqui. Fala, Felipe, fala, Vinícius, vamos aí falar desse terceiro jogo da pré-temporada. O Sidney tá com uma voz estranha, que deu um problema no computador dele, ele tá no celular, tá, gente? Não é que ele tá dentro de um tubo, não. Bom, vamos aí então, terceiro jogo de pré-temporada, tá chegando a hora, tá chegando perto, mas não é por causa disso que a gente não vai falar de Patriots, não tem muita coisa pra gente falar aí, bastante coisa. O pessoal mandou mais um monte de dúvida aí pra gente ir puxando os assuntos, que é o que a gente vai fazendo, tem umas situações estranhas. Eric Decker, Sidney, parecia que vinha, não foi, não pegava a bola e já aposentou, rapaz. Cara, é Red Wayne Phillips, né? Mais um que vem pros Patriots pra tentar um brilhozinho no final da carreira, não aguenta, não consegue pegar o playbook e resolve se aposentar. Os Patriots estão traumatizando o bocado de wide receiver experiente aí. Pois é, cara, a gente até deu uma animada, mas o Decker mal conseguia entrar em campo, muito deve ser isso mesmo, por questão de playbook, nem teve oportunidade com o Brady, eu acho, direito, e nesse jogo 3 também dropou umas bolas, não dava pra ver na cara dele que ele não tava nem um pouco feliz com o que ele tava fazendo dentro de campo, e se aposentou o Eric Decker, então menos um pra esse grupo de receiver, que a gente vai falar disso hoje com certeza, mas antes da gente entrar em todos esses assuntos, temos que dar os nossos recados, que começo aqui com o Vinícius, que vem para nossa equipe e já vem com novidade, né, Vinícius? É coluna Fantasy agora, a gente vai falar de Fantasy toda semana aqui no Patriota, certo? Exatamente. E é claro que, como nós falamos apenas dos Patriots, nosso foco é nos jogadores dos Patriots. Então, se você joga Fantasy em qualquer liga, não só nas nossas, e tem interesse em saber qual jogador vai estar em alta ou vai estar em baixa, ou quem pegar aí nos waivers, fica de olho na nossa coluna toda quinta-feira. Pois é, como que vai funcionar? O Vinícius já explicou mais ou menos, mas a nossa ideia é, para você que é torcedor dos Patriots, que joga Fantasy, seja em qualquer lugar, a gente quer te dar um embasamento legal dos nossos jogadores, porque muitas vezes, né, Vinícius, a galera vai na emoção e quer trazer Brady pro time, quer trazer todos os jogadores dos Patriots porque ama os caras, mas às vezes não é a hora de usar esses caras, né, meu? Eu tô aqui nesse exato momento acompanhando o draft de uma liga e tô vendo que os jogadores do Patriots estão super valorizados aqui. O pessoal drafta com o coração, não drafta com a cabeça. Pois é, então é isso que a gente vai trazer, a hora certa de usar, qual jogador usar ou não. Vai ser até uma coluna que vai valer para qualquer torcedor de outros times também, porque para dar uma noção nos jogadores, mas a gente gosta, a gente é 100% Patriots, então a gente vai travar aqui, o Vinícius vai falar sempre pra gente de como que vão funcionar esses jogadores, como que os Patriots, os patriotas nossos vão atuar, provavelmente vão pelo menos uma pretensão de como eles vão atuar na semana para ver se vale a pena escalar eles ou não. Você falou do Fantasy aí, do nosso draft, Vinícius. Para todo mundo que se está querendo jogar Fantasy com a gente agora, chegou tarde, porque já foi inscrição, já foi tudo, mas o Survivor tá aberto e é um jeito super legal de jogar também, principalmente para quem está começando a entrar nesse mundo de Fantasy, né? Exatamente, é bem legal que é aberto para todo mundo. Quem quiser pode até o começo da temporada dar seus palpites e funciona assim. Você escolhe um time e esse time não pode perder. Então você olha ali os 16 jogos da semana, olha lá um time, escolhe esse time para esse time não perder. E você tem 2 vidas. Você pode errar uma vez e continuar no jogo, e quando errar a segunda você cai fora.
Pois é, e assim, pode escolher tudo antes e pode ir semana a semana também. A questão é, não pode repetir time. Parece que é fácil, mas eu vou falar que não é não. Chega ali pra semana 7, semana 8, o negócio começa a ficar mais difícil e é o Survivor. Quem sobrar ali, quem conseguir até o final escolhendo os times que não perde, ganha o negócio todo. É bem legal, eu recomendo. Eu, por exemplo, só jogo Survivor, eu não gosto de jogar o Fantasy, acho um jeito mais divertido. A gente vê que muita gente tem meio que um preconceito, vamos dizer assim, com Survivor, mas eu garanto que é divertido, principalmente quem tá entrando nesse mundo de Fantasy. Eu jogo ele faz 5 anos, nunca ganhei, e todos os 5 anos o Steelers me elimina. Eita, então não escolhe. Eu pego os Steelers, eles perdem. ou então continua pegando, que é legal, os Steelers perdem. Sidney, temos novidade aqui também. Agora, essas próximas semanas aí, capaz a gente ver tendo novidade toda semana pra galera. Aqui temos já, como tá virando tradição aqui já no Patriotas, a gente tem um colunista internacional, um americano escrevendo pra gente. E temos mais um nessa temporada, né, meu? Cara, esse ano a gente, pra quem acompanha a gente há mais tempo, a gente já trouxe o Miguel Pettis-Cap, né, que é o maior especialista de cap que eu conheço, do salary cap, né, dos Patriots. Tivemos o Adam Bogdan também, do Patriots Informe, e agora a gente chega com mais um, que é o Steve Balestrieri, né, do PatsFans.com. Steve é um cara muito legal, conhece muito de Patriots, muito de NFL, a gente já bateu altos papos aí pelo Twitter e foi bem legal conseguir fazer essa parceria com ele. Espero não, tenho certeza que ele vai trazer muito conteúdo bom dos Patriots pra gente aqui toda semana. Mais uma vez a gente entra naquele, até pra quem não tá acostumado a entender como é que um cara, porque ele não é brasileiro que mora nos Estados Unidos, ele é americano mesmo. A gente, ainda bem, depois de tanto tempo, a gente tá tendo um pouquinho de credibilidade nesse mundo de falar de Patriots até fora do Brasil, e o Steve escreve e ele confia na nossa tradução pra passar para o português tudo que ele quer dizer. Então ele vai vir toda semana escrever pra gente. Como o Sidney lembrou, Miguel, o Adam, isso tudo ajudou bastante até o próprio Steve topar fazer isso com a gente, que pra gente é um baita de um orgulho ter um americano. O Steve sim, jornalista, ele cobre os Patriots mesmo. Então ele, como o Sidney falou, ele tá muito por dentro de tudo que tá acontecendo lá. Então ainda bem temos mais um colunista internacional aqui no Patriotas, dessa vez Steve Balestrieri. Tem no site aí, tô colocando o link para vocês verem, meio que um currículozinho dele ali, falando um pouquinho de como vai funcionar, mas vocês vão ver ele aparecer aí toda semana falando aqui no Patriotas. Sidney, temos que agradecer também a galera que está colaborando, né? A gente falou semana passada aqui da questão dos custos, que a gente abriu formas novas de colaborar, e o pessoal já está respondendo como sempre. É outra coisa também que a gente só tem a agradecer, que todo ano, toda vez que aperta o negócio que a gente vem pedir ajuda aqui, a galera não mede esforços e sempre ajuda a gente, né, meu? Isso é uma das coisas que a gente conversa bem internamente, de como é gratificante isso, né? A galera tá sempre junto, vocês estão sempre juntos com a gente. Foi só a gente tocar no assunto que já apareceu o pessoal disposto a colaborar. Então a gente só tem a agradecer e esperar que isso continue pra gente continuar mantendo esse pique aí, que só vai aumentar agora com o começo da temporada. Tô pondo o link aqui de novo, então, para quem puder, quem quiser, quem tiver vontade de colaborar com a gente. Lembrando que todo custo, todo valor que vem é para custos do projeto. Ninguém aqui ganha nada, ninguém aqui compra nenhuma coca com o dinheiro do Patriotas, vai todo mesmo para pagar hospedagem, pagar site, pagar tudo que a gente tem que pagar aqui. Então, para quem puder, nesse ano, a partir de R$5 já dá para colaborar, e tem umas colaborações um pouquinho mais altas que você ganha algumas coisas também, participar aqui do podcast com a gente, tal, tem bastante coisa legal para quem quiser ver. Antes da gente terminar aqui, preciso dar um último recado rapidinho pro pessoal que tá falando sobre o problema do podcast nos feeds aí, pro pessoal que ouve nos aplicativos do Android. Pelo que eu tô conversando com a galera, gente, iPhone tá tranquilo, tudo certo. Quem tá no Android, parece que o senhor Google, em alguns aplicativos, criou um outro feed pra gente. Então por isso que talvez o pessoal não esteja recebendo e ficou parado lá, acho que no episódio 133 pelo menos. Tenta procurar de novo aí, do mesmo jeito que vocês foram lá pra assinar, pra receber, procura de novo, que tem alguns aplicativos, o nosso querido Google criou um outro feed, como se fosse um outro podcast. Então pode ser que seja isso também, e aí quem for tendo problema vai mandando mensagem que a gente pode ir ajudando caso a caso, aí até eu encontrar alguém do Google e dar umas porradas ali na rua, porque tá dando um baita de um trabalho essa história do Google. Beleza? Bora pro programa.
Bora começar aqui, gente. Já vamos começar com pergunta aqui direto, que a gente tem bastantes assuntos para falar aqui hoje. O Matheus Diego lá no Instagram, Matheus Diego 804, pergunta aqui se o grupo de running backs é sólido com o Hill, Jeremy Hill, James White, Rex Burkhead, Sonny Michel, Brandon Bolden ou o Ralph Webb no meio dessa história. Vinícius, como é que você vê esse grupo de running back depois desses 3 primeiros jogos, cara? Eu tô gostando bastante do White, porque ele tá correndo bem e recebendo maravilhosamente bem, tá bem entrosado com o Brady. Eu queria que o Rex tivesse um pouquinho mais de snaps, mas como ele tá meio lesionado, a gente fica um pouco pé atrás. Eu achava que ele deveria ser o running back 1. E o Hill e o Gillislee, que estão aí lutando pela vaga do seu Power Run, os dois não foram bem nesse último jogo, então a gente fica um pouco preocupado. Até o Gillislee jogou mais snaps, mas não teve relevância muito grande no jogo, não. Até o Tony Picanco aqui no Instagram também perguntou se a gente já pode dizer adeus ao Gillislee. Cara, eu acho, até vamos na pergunta aqui do Matheus, que é se o grupo é sólido. Eu acho que com eles saudáveis é sólido. Porque a gente tem Burkhead que faz de tudo, a gente tem o White que é um baita de um recebedor, a gente tem o Sonny Michel que tem tudo para fazer de tudo, a gente tem provavelmente o Jeremy Hill que vai entrar nessa sendo um power running. Então eu vejo opções para acontecer de tudo, e sendo o Burkhead e o White provavelmente os dois que mais entram ali, pela forma que os Patriots jogam. Nisso, para mim tá lindo, tá dentro de tudo que a gente imagina. O meu problema, Sidney, é que, mais uma vez, a gente não viu o Rex Burkhead em campo, que tem um histórico de lesão. Sonny Michel tá nessa, continua na mesma, ninguém sabe se volta mesmo na semana 1 ou não, tá em recuperação. E a gente tem o Hill que quase fica de fora, porque sei lá por que Bill Belichick tá deixando o Jeremy Hill jogar até o último segundo do jogo 3 da pré-temporada. Cara... Pra mim, tem muito cara com problema de lesão aí que pode virar um problema esses running backs depois de algumas semanas, sabe? Eu acho que a gente tá no limite do que pode sustentar em termos de lesões, né? Eu concordo, assim, que com o Felipe falou, no geral esse grupo é bem sólido, só que os dois caras que eu achei que iriam contribuir mais esse ano não estão jogando, que são o Michel, e que foi investido uma escolha alta nele, e o Burkhead, que tá no segundo ano, tá mais confortável, então eu espero muitas coisas boas dele esse ano. Não podemos sofrer mais lesões aí, principalmente o James White, né? Sem os outros aí, eu acho que o James White talvez seja a arma mais importante aí. Ele é um cara que vai disputar com os nossos wide receivers em termos de número de recepções esse ano. Salvo engano, ano passado ele teve mais recepções que o Chris Hogan. Então, agora como running back mesmo, dos que sobraram aí, que estão participando, eu acho que a gente vai de Jeremy Hill, realmente, né? Como o Vinícius falou, ele e o Gillislee jogaram um pouco não foram tão bem contra os Panthers, e apesar de o Gillislee ter terminado com mais jardas que ele conseguiu 15 jardas numa corrida só, então talvez no geral o Jeremy Hill tenha ido melhor. E também não entendi o Jeremy Hill jogar tanto até o final, porque diante do que sobrou pra gente colocar em campo, ele é um dos mais importantes, então não sei se não tem nem motivo, na minha opinião, pra você arriscar ele, e arriscar no sentido de que você também não tá entrosando ele, né, porque ele não tava jogando com a OL titular e ele não tava jogando com o Brady, então se fosse pelo menos você deixar ele mais snaps com os titulares, né, para aumentar o entrosamento, seria outra história. Mas eu concordo também, não vejo motivo para ele ter ficado até o final, não. Eu não entendo, pra mim, a gente já falou, acho que faz um tempinho a gente não fala, CJ, mas a tal das manias, não é nem do Bill Belichick que ele tem, que é esse negócio que o cara chega... Parece que ele não pode falar pro cara que ele tá indo bem, ele tem que mostrar pro cara que o cara tem que conquistar a vaga dele, parará, aquela mania de velho que ele tem, que ele não consegue entender algumas coisas. E pra mim tá meio com cara disso. A hora que a gente for falar dos receivers também, a gente pode lembrar, mas o Patterson é outro, que tava até o último segundo do jogo jogando, cara. Já não tem receiver direito. O cara tá indo bem, o cara jogou pra caramba já, tá mostrando que sabe ser receiver. E ele deixa ele jogar lá. Parece que, tipo, lembra Devlin, que perdeu uma temporada inteira por causa dessas besteiras? Parece que nisso ele não evolui, né, cara? E o que eu acho pior nisso é que isso se justificaria, por exemplo, se fossem caras voltando de lesão. Sei lá, o cara que tá sem ritmo de jogo, perdeu a temporada passada inteira, então você tem que colocar o cara em ritmo. Você não vai botar o cara frio, digamos assim, na temporada regular. Você precisa que ele tenha snaps na pré-temporada para que ele se acostume a utilizar
digamos assim, a parte do corpo que ele machucou. Às vezes o cara fica com medo de forçar o joelho, então ele tem que ter um pouco mais de snaps ali. Mas não é isso, cara. O Patterson tá saudável, o Jeremy Hill tá saudável. Então nem esse argumento você tem pra deixar os caras jogando até o final. E a gente sempre... Há muito tempo a gente fala que quem estava jogando até o fim na pré-temporada é quem está a perigo de perder a vaga, né? Quem é preservado normalmente assim são os caras que estão garantidos. Mas nesses dois casos especificamente essa teoria vai por água abaixo, né? O Hill e o Patterson, na minha opinião, eles estão no elenco, a não ser que tenha alguma desgraça aí no último jogo. A não ser que, como quase aconteceu, o Hill se machuca feio. Dentro de quase 2 minute warning, o cara toma um tackle pelo colarinho e quase rebenta o joelho, o tornozelo, sei lá o que foi. Falei, cara, só me faltava o Gillislee ficar nesse time, porque faltando 2 minutos pra acabar o jogo 3, o cara me põe o Jeremy Hill pra entrar em campo e o cara quase se machuca, sabe? E o tal do Ralph Webb lá, que tinha que entrar, que já que não tem gente pra pôr, tem que poupar os caras, não entra. É umas coisas do Bill Belichick que eu não consigo entender, cara. Mas, Felipe, será que essa insistência em deixar o Jeremy Hill e o Gillislee em campo não é porque o Belichick não tem certeza qual dos dois ainda tá com a vaga garantida? Então ele tá cego. Ele só pode estar cego. Ele só pode ter. Ele tá tão velho que ele não enxerga mais, cara. E o Patterson? É a mesma coisa? Ele ainda não tem certeza do Patterson? Sem receiver lá no time? E o Gillislee tá se esforçando, tá recebendo passe, coisa que ele não fazia no passado, né? Talvez aí. Não sei, cara. Se for isso, aí a história pra mim fica pior do que podia ser ainda. Nós tivemos o jogo contra o Eagles, que a ADL fez o que quis contra os QBs de Filadélfia. Nesse jogo contra Carolina, não foi a mesma história, a gente sofreu para chegar ali, para gerar pressão, e isso já gerou aí dúvidas na cabeça da galera. O próprio Luiz Felipe Guimarães mandou pra gente lá no Twitter qual é a nossa opinião sobre a DL após pegar uma OL mais forte como a do Panthers. Vamos falar um pouquinho dessa questão então, Sidney, que eu acho que não é só a questão da OL, mas também a questão de um quarterback bem diferente, de um estilo bem diferente, né? Exato, né? A gente sempre fala aqui, até ficou meio que um disco arranhado, a gente bate muito nesse ponto, que quando você vai enfrentar um quarterback de mobilidade, como é o Cam Newton, você não pode ir cego e com tudo no pass rush, você não pode mandar todo mundo para trás do quarterback, para a linha de scrimmage, porque você deixa espaço nas costas e o cara consegue resolver com as pernas ali. Então, se nesse caso do Cam Newton, né, nesse jogo contra o Panthers, ele não teve tanto sucesso correndo com a bola, ele teve muito sucesso saindo do pocket e conseguindo completar passes fora do pocket. A nossa DL ia pra cima dele, deixava o espaço atrás, ele corria, saía do pocket e conseguia completar passes. E o Cam Newton é um cara muito difícil de você derrubar, porque além da mobilidade ele é muito forte, ele tem vários atributos aí que dificultam muito para a defesa. Então ele conseguiu sucesso nisso, e isso me preocupa um pouco, porque para quem não tá lembrado, a gente vai estrear na temporada regular contra o Houston Texans, e o quarterback deles, o Deshaun Watson, é extremamente ágil também, sai muito do pocket. A gente já viu isso contra os Patriots na temporada de calouro dele ano passado. Então essa OL vai ter que melhorar nessa contenção aí dos quarterbacks mais de mobilidade. É isso que eu ia falar, a palavra é contenção, que em muitos momentos eu não vi acontecer contra o Panthers. Por isso que eu acho até que a DL teve momento ali que os caras tentaram ir correr atrás dele dentro do pocket. Na verdade é assim, um Cam Newton da vida, você tem que fazer ele ficar sem ter pra onde ir e você acabar chegando nele. Se você vê um buraco e vai 2 caras pro mesmo buraco atrás dele, ele foge pro outro lado. E aí entra a questão, o problema inteiro do front seven também, né, Vinícius? Que voltando a lembrar, né, um problema gigante dos linebackers. A gente não consegue ter um linebacker que, quando pega um quarterback desse, os nossos linebackers não sabem o que fazer, cara. Literalmente, eles não sabem se eles vão pra cima. Se vão pra cima do Newton, não tem velocidade pra chegar. Se ficam, não sabe cobrir o passe. Aí vira também um problema não só da DL, mas do front seven inteiro, né, cara? Então, o front seven, eles realmente não conseguiram correr atrás do quarterback. Até do touchdown que a gente tomou corrido do quarterback, o Eric Lee, que era o linebacker que estava atrás dele, não conseguiu pegar ele, tomou um corridão dele. O nosso front seven não recuperou o fumble que o Cam Newton teve, sendo que estava ali o Claiborne e o Chung sozinho com a bola disponível, eles pularam e não conseguiram pegar. Então assim, me preocupou um pouco. Eles colocaram pressão, mas não conseguiram completar o sec e deixavam o quarterback sair do pocket e completar os passes. Até alguém mandou no Twitter, não lembro quem, desculpe aí, eu não vou lembrar seu nome, que teve um dado que a pressão chegou.
Mas, pressão, a gente vai voltar naquele assunto, acho que de ano passado e retrasado, né? O que adianta pressionar e tomar touchdown do mesmo jeito? E eu acho que, pra mim, isso é um problema que os Patriots vêm enfrentando já há um bom tempo, que é esses quarterbacks, a gente não sabe jogar com quarterback móvel, e pra mim é muito por causa dos linebackers. Linebackers, aliás, eu vou puxar um problema aqui, tomara que eu me arrependa do que eu tenha falado e esteja errado mais pra frente. Mas eu não tô botando fé no Hightower esse ano, gente. Esse jogo contra o Panthers, eu não sei se alguém prestou atenção nisso, mas o que o Hightower tropeçou no pé dele mesmo e caiu, não tá veloz, não sei se é por causa da lesão, ele também tá sem sem a manha mais, você perdeu um pouco, tá meio enferrujado. Mas eu não sei não, cara. Não é só... A gente sempre vem falar de linebacker aqui e tem aquela mesma historinha de... Não, se o Hightower ficar saudável, o problema são os outros. Espero estar errado. Mas eu acho que a gente pode ter problema com o Hightower esse ano também, mesmo saudável, cara. Eu tô achando o Hightower meio estranho nesses 2 jogos que eu tô vendo aí. Ô Vinícius, e o Raniel tá perguntando aqui pra gente se a gente acha que a gente vai ter problema na Red Zone também, que a gente teve dificuldade, cedemos 2 touchdowns, 2 pontuações de 4 que eles chegaram lá. Lembrando, gosto sempre de lembrar que o Brian Flores era o cara desde antes que cuidava dessa Red Zone. Então, eu gostei da defesa do Red Zone. Eu acho que o touchdown aéreo foi meio que uma falha do corner que tava marcando o recebedor ali, e um passe muito bom. E o touchdown corrido do quarterback foi o nosso problema, né? Nossos linebackers abriram aquele espação e o Eric Lee tentou correr atrás do quarterback, não conseguiu pegar ele e foi o touchdown. Mas a gente conseguiu segurar bastante a corrida ali na red zone e também conseguimos segurar bastante os passes curtos que os quarterbacks estavam lançando. Por isso teve tanto field goal também. Eu acho assim, todas é muito difícil de segurar. Sempre vai ceder alguma coisa. E pra mim o maior problema de Red Zone foi mais a forma que o Panthers joga, disso que a gente acabou de falar, da gente não saber se adaptar a esse tipo de jogo, do que a questão de ser Red Zone ou não. Acho que o Panthers vem jogando bem Red Zone nos últimos anos, porque a gente joga melhor quando o campo tá menor. Parece que daí safety, essas coisas, eles ficam mais, todo mundo mais junto, parece que eles jogam melhor quando o campo fica com menos espaço. Então não acho que a Red Zone vai ser tão problema assim, a não ser quando o problema for uma questão maior, que é esse tipo de jogo, esse tipo de ataque que o Panthers, por exemplo, entrega pra gente, que o ano passado no jogo contra eles também foi um baita de um problema, não só nesse de sexta-feira. Pergunta que não quer calar todas as vezes, e sempre a maioria da galera não concorda, pelo menos com a minha opinião e a do Sidney. Hoje temos o Vinícius aí para de repente trazer uma outra visão, que é o senhor Stephon Gilmore. João Ponce manda aqui: a atuação do Gilmore é para ligar o sinal de alerta? Confesso que ainda não confio muito. Ai, Sidney, vamos lá, vamos no papo de sempre, depois a gente deixa o Vinícius falar a opinião dele. Cara, eu não entendo muito isso, eu acho que a galera, pela questão do dinheiro, quer que o Gilmore não cede nada, né, cara? Não cede um passe no jogo inteiro. Eu não acho que o Gilmore seja isso tudo, gente. Ele jogou mal ano passado em alguns momentos, mas eu acho o Gilmore um baita de um jogador, cara. Não vai dar. Teve um passe ali que não tinha como também, né, cara? Também tem que lembrar que tem um receiver e um quarterback do outro lado que tem que fazer o papel deles, né, meu? A galera tá querendo o Darrelle Reeves de 2009. No corpo do Gilmore. Isso não vai acontecer, isso é impossível. Dito isso, eu considero o Gilmore um dos melhores cornerbacks, sim. Ele foi mal naqueles 4 jogos fatídicos da temporada passada, mas depois disso ele se organizou, se tornou um porto seguro ali daquele lado dele, foi um monstro nos playoffs, um monstro mesmo. No training camp desse ano, é quase unanimidade que ele foi o melhor jogador dos Patriots do training camp, não é só o melhor cornerback, o melhor jogador. Ele foi impossível nesse training camp. Então assim, cedeu recepções, cedeu. Uma que botaram na conta dele é uma que os Patriots estavam marcando em zona e o cara veio do meio pra ponta, então assim, o cara foi pro setor dele depois. Outra foi um back shoulder pass do Devin Funchess, que nenhum cornerback da liga impedia aquela recepção, de tão perfeito que foi o passe. Então eu acho assim, não tem motivo pra ficar preocupado com o Gilmore, não. Vinícius, qual que é a sua opinião aí da questão do Gilmore, né? O que você acha do Gilmore? Eu acho que é
é mal de quem trabalha na equipe do Patriotas, porque eu gosto do Gilmore. Às vezes é por isso que a gente trouxe você. A gente só escolhe pro time quem gosta do Gilmore, só pode, esses caras, é tudo a nova ordem mundial. Não, eu acho o seguinte, o Gilmore não é o Darrelle Reeves, mas é um excelente corner. Eu tava aqui olhando o site do Pro Football Focus, que tava analisando o jogo dos jogadores patriotas, e o Gilmore foi o defensor com a maior nota entre todos os defensores do jogo. Então, deixa eu te cortar já numa coisa que eu acho muito engraçada. É assim, ó, Pro Football Focus vai e faz essas coisas do Brady. A gente posta, isso aí mesmo, o Brady é o melhor do mundo. Ah, que foda que o cara é. Aí o Pro Football Focus vai e faz do Gilmore. A gente posta, esses caras não sabem de nada. Tipo, é o mesmo site. O site vai, o melhor site disparado de eleger, de dar nota pra jogador. Quando faz do Gilmore, os caras simplesmente transformam o site num blog de quinta categoria, cara. Eu acho muito engraçado isso. Não, e eu acho que o Gilmore foi bem, ele marcou bem alguns cornerbacks. Uma coisa que eu não gostei foi que o Ken Newton não respeitou ele. Jogou bastante a direção dele. Teve vários passos completos, vários incompletos, mas antigamente, sim, como na época do Darrelle Reeves e também na época do Aqib Talib, os quarterbacks respeitavam aquele cornerback, eles não jogavam muito na direção dele. Senti que o Ken Newton estava jogando na direção dele, mas ele jogou muito bem. Mas aí tem uma questão que é pré-temporada, não vale nada. Se o Newton tomasse 14 interceptação não ia mudar nada pra ele. E talvez o que eles combinaram também era o receiver tal nosso vai pegar o Gilmore, vamos soltar várias bolas nele pra gente ver como que ele se comporta com o corner Gilmore. A gente não pode esquecer disso também, não pode tirar essa questão da história. Porque não valia nada. O que eu quero saber é, se num jogo normal, se ele for várias vezes em cima do Gilmore, aí beleza, eu concordo que ele não respeitou o Gilmore. Mas em pré-temporada, é por isso que eu acho que em pré-temporada é muito... Não dá pra você ter uma noção muito boa. Se ele tomasse 10 interceptações ali, não ia mudar nada pra ele. Ele ia ser o titular do mesmo jeito e ia continuar do mesmo jeito, sabe? Então é meio perigoso, tipo, a gente falar que o Gilmore não foi respeitado em pré-temporada pra mim, sabe? E o bom é que ele deu uma amostra pra ver a habilidade dele e ele foi bem. Tanto que o Pro Football Focus elegeu ele como o melhor defensor do time no jogo. Mas esse site aí não sabe de nada. Continuando nessa questão de secundária, Sidney, vimos duas coisas interessantes. Eric Rowe, que entrou com o time titular, então tudo indica que vai ser ele o corner 2 oposto ao Gilmore. E a questão do Jason McCourty, que era até então o principal rival aí, vamos dizer, do Rowe para essa segunda vaga, o Jason McCourty foi e entrou de safety, né, cara? Isso foi estranho, diferente, e o Belichick gostou, né? Cara, eu tenho pensamentos conflitantes sobre essa entrada dele de safety, né? O McCourty, quando foi contratado, todo mundo projetou ele como segundo corner. Começou o training camp e meio que ele foi perdendo a vaga pro Rowe. Não jogou no primeiro jogo da pré-temporada, jogou no segundo jogo, jogou mal, e no terceiro jogo entrou como safety. Então, o que é que eu tenho duas leituras que você pode fazer disso aí. O Belichick olhou, já viu que não dá pra ele ser corner, ele não vai ser corner nesse time, e tentou salvar a vida do cara de safety. Ou não sei o que ele tá tentando fazer com isso, porque a gente sempre elogiou o setor de safeties do time, né? O McCourty, Chung e Harmon. Então, assim, não sei se seria o caso de você pegar um cara que é bom, cornerback, e já tentar botar ele pra esse setor. Por outro lado, o próprio Belichick, como você falou, elogiou a atuação dele como safety, disse que ele fez jogadas boas. Então, é difícil você ter uma leitura sobre o que é que se passa na cabeça do Bill Belichick com relação ao Jason McCourty. E assim, Vinícius, uma coisa que a gente falou aqui, acho que até semana passada, que a questão do grupo, que é uma das coisas que a gente não gosta dessa questão do safety, que é que eles estão ficando velhos e a gente não tem ninguém pra repor. O Jason McCourty, se virar um safety, também não vai adiantar pra nada, porque ele é irmão gêmeo do Devin e tem a mesma idade, né, cara? Exatamente. E da secundária, o grupo de safety é o setor que tá mais seguro, tirando a questão da idade. E eu gostei dele como safety na questão que ele marcou bem o fundo do campo, ele atacou bem o jogo de corrida, eu gostei dele dando várias pancadas nos running backs de Carolina. Só que o grupo de safety já tá meio fechadinho, né? A gente tá precisando de um corner mesmo, um corner bom pra jogar do lado oposto ao Gilmore. Uma coisa que...
Só puxar um negócio aqui, Sidney. Uma coisa que me preocupa é que a gente não sabe ainda exatamente quem é o slot. Talvez eu tava tentando pensar aqui em casa se o Jason McCourty jogando como safety é bom pra ele ou ruim, sabe? No que pode dar nele. Se ele conseguir jogar nas duas questões, se ele conseguir ser um corner e um safety, aí ajuda porque é um cara versátil, que é o que o Belichick adora, né? Isso é, até porque tem outro lado também que você pode jogar outro ponto que você pode jogar nessa equação. Que é o fato de que o Devin McCourty já foi cornerback, joga bem de corner, e mesmo depois que ele se estabeleceu como safety, ele é utilizado em algumas partidas como corner, às vezes marcando tight end, às vezes marcando o wide receiver do slot. Então, eu lembro de um jogo do Colts, que o T.Y. Hilton alinhou muito no slot e o Devin McCourty grudou nele o jogo inteiro. Então, assim, depende muito do plano do jogo do Belichick também. Então, isso pode, talvez o Belichick esteja pensando assim, vai que o Jason McCourty emplaca lá como safety, eu posso dar mais liberdade pro Devin, botar ele como corner, botar ele marcando tight end, entendeu? Mexer um pouco mais em outro setor do time. Então, talvez seja isso. O que eu acho assim, você vê, tipo, os Patriots entrando, por exemplo, com Rowe e com Gillislee de corners, Jason McCourty como um safety, free safety, e o Devin McCourty, de repente, com meio que o que o Chung faz, só que o Chung é mais pra tight end e ele seria mais pra um corner, pra um receiver, por exemplo? Isso se o Jason emplacar como safety, né? Sim, se ele começar a jogar bem como safety. Veria sim, porque a gente já viu o Devin fazer isso. Já viu o Devin alinhado em todos os setores ali da secundária, né? O meu ponto é o seguinte, o futebol americano, a NFL, ele é talvez o esporte mais profissional do mundo, assim, é tudo muito... Não tem espaço para amadorismo. Então, só se admite improvisar quando você não tem alguém para botar naquele setor. Eu lembro de 2011, Julian Edelman jogando de cornerback, o Matthew Slater era quase um wide receiver fixo do time, porque não tinha quem botar. Agora não é o caso de você jogar o Jason McCourty, para safety, porque você tem quem colocar na posição, você tem 3 safeties bons ali, a não ser que, repito, que ele vá bem e o Belichick tem outros planos pro Devin McCourty. Então, isso que eu ia falar, eu acho que a questão não é nem se precisa de um safety, a questão é que talvez eles não saibam quem seja o slot. Porque assim, o Jonathan Jones tá capengando, mal consegue entrar, tal, tá se recuperando de lesão. Keonta Davis vai mal, vai bem, vai mal, vai bem. O resto, Wiltz, esses caras, tipo, estão só fazendo bobeira. JC Jackson também, uma hora vai bem, uma hora vai mal. Até um desses caras eu acho que pode ficar pra fazer depth ali, ganhar experiência e tal. Mas talvez essa questão seja nisso que você disse, que eu meio que desenhei aqui. Você ter a opção de ter um safety a mais, que na verdade você transforma um outro safety num corner de slot aí, num safety mais solto dentro do campo, e acaba resolvendo o seu problema do terceiro marcador, sabe? E também tem outro, já que a gente tá especulando aqui, tem outro ponto. Vai ver, o Belichick acha que o Jason não tem mais velocidade para estar correndo passo a passo com os wide receivers mais rápidos da liga. E você, como safety, você tá lá atrás, você tá de frente para a jogada. Obviamente você precisa de velocidade para fechar no lance, mas não é a mesma coisa de você correr atrás dos caras ali, né? No mano a mano. Então, quem sabe, né? É uma coisa interessante você pensar aí essa... Acabou de sair aqui Breaking News que os Patriots dispensaram o Ed Pleasant. Significa que Jordan Richards vai fazer elenco este ano de novo? Meu Deus. Ficou um clima fúnebre agora com essa pergunta. Acabou o podcast. Boa tarde, pessoal. Até semana que vem. Cara, tomara que não. Tomara que não. Eu não entendo o Jordan Richards ali, cara. Eu não entendo. Me mostre um jogo que você olha e fala, não, esse jogo ele foi bem, merece a vaga. Não consigo ver isso, cara. Tem um cara que pena que eu não vou lembrar o nome dele, mas se você sabe que é você, ele sempre manda no Twitter que o Jordan Richards, na verdade, é um filho bastardo do Bill Belichick. E por isso que ele tá lá sempre. Eu choro de rir toda vez que eu vejo isso. Rodrigo Borg tá aqui, ó. Após os jogos de pré-season, quem ficou na frente na posição de slot? Porque lembrando, nosso querido Julian Edelman não vai jogar os 4 primeiros jogos. Vinícius, tá estranho, né? Porque das coisas que a gente prestou atenção nos jogos, com o Brady, eles estão colocando o Edelman para ele pegar ritmo que ele precisa, né? Porque ele perdeu a temporada inteira passada. E quando eles trocam o time, quando vem outro cara para slot, numa outra formação,
quase nunca tem alguém no slot, né? Tá sempre assim, um outro running back ou 2 tight ends. Tá até estranho mesmo, né? De tentar entender quem que é esse cara de slot pro lugar do Edelman, né? Exatamente. Enquanto o Brady estava em campo, o McCarron, né, que é o slot, é o protótipo de slot, não entrou nenhuma vez, né? Somente quando estava o Hogan. Então talvez seja mais a formação talvez de 2 tight ends, com o Jacoby Hollister, ou usar 2 running backs recebendo. Então talvez o Bill Belichick esteja uma mente diferente aí para os 4 primeiros jogos sem slot, que não é uma formação padrão também, né? Jogar com 2 recebedores é comum, não necessariamente 3. Porque, Sidney, no momento que a gente viu com o Brady, principalmente nesse terceiro jogo, era Hogan e Dorsett nas pontas e o Edelman como slot. E aí começou a ter as variações. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que tem um Rob Gronkowski aí para ser usado, que a gente não usou ainda nessa pré-temporada. Ele entrou, mas mal jogou. E que ele pode ser um cara que supra bastante a falta do Edelman em formações não exatamente como um slot, né? E o Gronk já faz isso ali, de ocupar o meio, mesmo quando o Edelman tá em campo. Os Patriots usam muito formação com 2 recebedores nos últimos anos, no ano passado, por exemplo, que era Hogan e Edelman nas pontas, o Gronk no meio, e o Edelman, ele não é só um cara de slot, ele não é um cara que ele só faz o slot, ele é principalmente ali, mas ele joga também nas pontas quando precisa. Então não é novidade nenhuma o Gronk ocupar esse espaço. Mas é interessante isso aí, né? Como se eles dissessem, quando o Edelman não for jogar, já que ninguém é tão bom nessa função específica, a gente não vai jogar com slot. Vai ser 2 ou 3 wide receivers mais pra ponta, ou então 2 wide receivers, 2 running backs, que também é uma formação que a gente viu muito ano passado, né? A gente tem running backs muito bons recebendo bolas, principalmente o White e o Burkhead, que não tá jogando ainda. Mas várias vezes ano passado desalinharam com esses 2 caras saindo do backfield. Então, assim, a opção não falta pra você. Você não é obrigado a jogar com um cara ali alinhado no slot, não. Não, e mesmo os running backs como slot mesmo, saindo como um receiver slot. Tem um TD, se eu não me engano, contra o Saints do Burkhead, que ele sai como slot, como um receiver slot ali e recebe. Então, vamos ver. O McCarron tá jogando bem. Foi o cara, acho que foi 4 recepções de 5 nesse jogo. Não acho surpresa ver o McCarron ficando no time, principalmente depois de tanta perda de receiver que a gente teve aí nesses últimos dias. Mas então não dá, pra cravar não dá. A gente não viu assim eles usarem repetidamente um cara que vai ser quem vai ser o substituto do Edelman. Acho eu que o substituto do Edelman vão ser outras formações e não exatamente um cara para substituir o Edelman. Continuando nessa de receiver, Sidney, o Dorsett, eu até acho que foi no podcast do Training Camp que eu falei que eu gostaria muito de ver o Dorsett esse ano, depois de um ano de Patriots, ganhando mais confiança de Brady, e eu acho que nessa eu vou acertar, hein, cara. O menino tá indo bem, todo jogo participando bem, parece que ele tá mais afinado ali com o Brady, né? E era uma coisa que a gente não tinha visto ainda nesse nível, né? De o Brady procurar o Dorsett várias vezes em campo. Ano passado, o Dorsett chegou numa troca, ele não pegou a off-season inteira com os Patriots, mas você acompanhava alguns jogos que ele conseguia se livrar da marcação e o Brady não olhava pro lado dele, olhava pro Edelman, olhava pro Gronk, olhava pro Hogan, e o Dorsett ficava lá a ver navios sozinho. O fato de o Brady ter ido várias vezes nesse jogo pro Dorsett é animador, porque ele tem as ferramentas físicas, ele é um cara muito rápido, e se essa conexão com o Brady se entrosar realmente, é mais uma arma importantíssima que a gente vai ter esse ano no ataque. Então, me animei bastante com o que eles fizeram juntos, né, o Brady e Dorsett nesse jogo. Espero que seja uma demonstração do que virá aí pela temporada. Agora, uma coisa que a gente tem que falar é que o grupo de receiver tá pequeno já, não é nem temporada ainda, a gente já tá os cortes já estão acontecendo naturalmente, como a gente lembrou, o Decker se aposentou e todas as outras coisas que aconteceram, e aí tem a história de Dez Bryant no mercado e que tá todo mundo desesperado pro Dez Bryant vir para esse Patriots. Tem até texto no site já, né, ô Vinícius, que você montou, e fala um pouquinho aí do que você vê, qual que é a sua visão dessa questão de Dez Bryant. Vamos ver como que a gente pode... Que eu, pra falar a verdade, eu tô começando a mudar de opinião já do que eu tinha antes. Dez Bryant é interessante, primeiro de tudo, que o Dorsett chegou ano passado, perdeu o training camp, perdeu a pré-temporada, não se sintonizou bem com o Brady. Dez Bryant perdeu o training camp e a pré-temporada, caso venha. Nós já temos o histórico de recebedores famosos, talentosos, que não se encaixam bem, né? Como o Ocho Cinco, o Wayne, que chegaram, não fizeram nada. Então, além de tudo isso, o jogo do Dez Bryant, as rotas que ele corria em Dallas, não são rotas que nós usamos no nosso ataque.
Então, assim, o Bryant com certeza tem vontade de jogar nos Patriots. Até começou a elogiar o Belichick, elogiou o Brady. Mas será que ele ainda tem qualidade e vai ter relevância no nosso ataque? Ou vai ser só mais um nome ali pra ficar só com a camisa bonita? Então, isso é uma coisa que eu tava pensando aqui nessa questão do Bryant. Eu era meio contra antes, eu tô começando a quase querer ficar a favor por causa dessa perda grande de receivers, mas ainda não tenho uma opinião formada, porque eu acho assim, isso que você falou é verdade. Trazer um cara desse vai trazer agora, na semana, por exemplo, não vai pôr ele pra jogar no jogo 4 da pré-temporada. É meio maluquice. E aí você vai trazer ele para ele entrar direto já no pau, sem ter feito basicamente treino nenhum, sem jogo nenhum. Não é coisa que os Patriots fazem, é bem diferente. Mas o cara tem talento e tal, então ele pode se ajustar. Mas para ele, Sidney, pode ser muito bom, porque ele declinou já, acho que 7 milhões do Ravens, declinou acho que 5 do Browns. E ele tá assim... Ele tá meio em baixa na liga, não é o Dez Bryant ali que todo mundo quer, tanto é que ele tá sem time até agora. Então, ele pode estar querendo isso que o Vinícius falou, ele pode estar querendo vir para um time que ele possa vir um quarterback que ele sabe que não vai ser problema para ele. E ganhar um Super Bowl, por exemplo, ou pelo menos ir até uma final, de repente, e ganhar valor de mercado de novo, né? Então, às vezes, ele topa vir para um ano só, para ele dar uma subida de novo, né? Ele já falou também que um dos itens que ele exige, né, para o próximo time dele é que seja um contender, né, um time que vai brigar por playoffs. Por isso que ele não quer ir pro Browns, ele não quer ir para outros times assim. Eu não sei, cara, tenho minhas dúvidas ainda sobre o que o Dez Bryant tem condição de fazer. Por exemplo, o Dez Bryant ele não é mais aquele cara de 4, 5 anos atrás, em termos de velocidade de explosão. Ele ainda é um cara muito rápido, ele é um cara forte, ele é um cara muito bom para você usar na red zone, que ele é alto, ele tem uma jump ball altíssima. Mas assim, eu vou meio pela linha do que o Vinícius falou. Uma das posições mais difíceis de se jogar nos Patriots, quando você perde a off-season, é o wide receiver. Vários caras talentosos chegaram e não conseguiam. Para os Patriots, importa mais do que você ser um cara muito rápido, você precisa ser um cara que corra bem rotas, que esteja no lugar certo, na hora certa, que o Tom Brady quer, senão você não tem chance. E o Dez, ele não é esse cara corredor de rotas afinado, assim, ele nunca foi, ele é um cara da velocidade, da força, ele não é extremamente preciso nas rotas dele. Então eu acho que ele teria dificuldade de se enquadrar nessa fase agora que ele tá na carreira dele, principalmente pelo fato de chegar praticamente com a temporada em andamento. Então assim, se for para um valor baixo, aí não custa nada, a gente não tá com essa quantidade toda de receivers aí no elenco. Agora sim, pagar o que ele tá querendo ganhar, não sei se vale a pena não. Mas, por um outro lado também, você tem um time que depois da semana 4 tem Edelman, Gronkowski e Dez Bryant alinhado, é um baita de um problema para a defesa. Seja ele fazendo as rotas que os Patriots gostam ou não, seja ele acostumado com o elenco ou não, é um baita de um problema. E isso poderia... Eu não imagino o Dez Bryant vindo e virando o principal recebedor dos Patriots, anotando 200 mil touchdowns, nem nada. Mas ele pode ser um baita de um problema. Então eu tô nessa de que por um valor bom eu gostaria de ver ele sim. Eu acho que vale tentar por um valor que seja interessante para os dois lados, tá? Um ano só, eu acho interessante. Mas você vê isso acontecer, Vinícius? Qual que é a sua opinião aí? Você acha que, mesmo num valor bom, você acha que vem Dez Bryant? Eu acho que não vai rolar. Eu até, por um valor baixo, gostaria para experimentar. Apesar que minha experiência com o Tio 5, eu tinha uma expectativa lá em cima, draftei ele alto no Fantasy, falei, nossa, o Tio 5 contra o Brady vai ser só um touchdown por passe. Mas não rolou, foi terrível aquele ano. Eu acho que a saída do deck não influencia em nada, porque na minha previsão de jogadores, até conversei com o Arthur, ele também estava achando isso, que o Decker já ia ser cortado de qualquer maneira. Então, a situação de recebedores não mudou muito saída do Decker. A questão é, será que vale a pena trazer um cara diferente agora no final do tempo? Sendo que a sincronia com o Tom Brady é uma coisa meio chata de acontecer. Não sei não, eu acho que não vai acontecer. Se acontecer, eu vou ficar feliz se der certo. Mas eu acho que não vai acontecer. E tem o seguinte, cara, eu acho que caso esse interesse dos Patriots apareça, eu acho que eles acabaram de ganhar um concorrente pesado pelo Dez Bryant.
que é o Jacksonville Jaguars, que provavelmente perdeu o Marquise Lee para a temporada, uma lesão séria que ele teve no joelho ontem, não saiu ainda a notícia oficial. Eles já não estavam bem de wide receiver, então acho que por desespero talvez o Jacksonville vá com tudo aí para cima do Dez Bryant. Vamos aguardar. E é um contender, porque fez playoff no ano passado, né? Então... Exato, se encaixa no perfil que ele quer. Né? É. Agora, você acha, Sidney, que mesmo com o Dez Bryant ou não, essa situação dos receivers, vem algum receiver, pelo menos, que seja Dez Bryant ou não? Nunca dá para descartar uma troca, né? Todo ano o Bill Belichick consegue fazer alguma troca já com a temporada em andamento, lá para semana 2, 3, perto do deadline. Eu não descarto vir alguém, não. E eu acho assim, o grupo não é o grupo dos sonhos e a gente já está limitado em termos de quantidade, mas eu acho que se a gente não perder mais ninguém, se os que estão aí continuarem saudáveis, o Edelman voltar na semana 5, eu acho que é um grupo sólido com o Brady, com o Gronk ali, pra gente fazer mais outra corrida aí pra Super Bowl. Mas eu não descarto vir ninguém não, porque assim, eles estão no limite, né? Mais uma lesão e a coisa complica sério. Com o Jacob Hollister indo bem, que é uma das nossas esperanças, já vai aliviar um pouco o corpo de recebedores. Então, o White e o Burkhead recebendo bem. Então, nós temos bons recebedores em vários setores. Então, não precisa ter 5 recebedores tops o tempo todo em campo. Nós temos aí 2 bons recebedores nos running backs. Estamos esperando ter 2 bons tight ends recebendo a bola. Então, acho que na questão do jogo aéreo, eu estou bem tranquilo. Não é o time dos sonhos, mas eu estou bem tranquilo. Eu acho assim. É cara de Bill Belichick vir um receiver, todo mundo falando de Dez Bryant, vir um receiver que ninguém sabe quem é. É cara de Bill Belichick vir aquele nome que você fala, nossa, sério, você foi trazer esse cara? Se vier um receiver, eu acho que dá nessa. E pra mim, sinceramente, eu tô mais preocupado no ataque, eu tô mais preocupado com os running backs do que com os receivers. Porque pra mim, tá se falando muito, mas ninguém tá falando de Burkhead que não conseguiu jogar ainda, de Michel que tá ali nessa. Pra mim, isso pode ser um problema maior do que os wide receivers no ataque dos Patriots. Bom, vamos ficando por aqui, gente. Tem mais um jogo 4, aquele jogo que só assiste quem é torcedor de verdade. A gente vai estar lá no Twitter cobrindo como sempre. Para terminar, o Markovski mandou no Instagram uma pergunta que eu achei interessante, que acho que a gente nunca falou aqui. Que ele perguntou como que a gente lida com os torcedores haters dos outros times, Sidney. Acho que podia você falar aí, nós que estamos nessa faz vários anos. É interessante, a gente já falou disso, né? A gente não tem muito hater no Patriotas, né, cara? Eu não sei se o pessoal percebeu que a gente não é muito de dar bola pra isso. Às vezes aparece e tal, mas a gente nunca teve muito problema disso, né? Eu acho assim, isso tem um pouco a ver com o fato de a gente não procurar esse tipo de coisa, né? A gente não alimenta esse tipo de coisa. Quando começa a provocação mais pesada, algo que é muito torcedor fanático, a gente não entra muito no assunto. Às vezes até aparecem uns... chama motoboy de treta, né? O cara marcando a gente, a confusão pra ver se a gente entra, a gente fica de fora, não entra nessa. Então, assim, pelo perfil do Patriotas, a gente não se envolve muito, então por isso a galera não direciona muito ódio pra gente. Eu, pessoalmente, isso me incomodava muito antigamente, no início. Eu respondia, se eu achava que o cara tava sendo injusto, lógico, sempre com educação e tudo, mas eu sempre ia lá e discutia. Eu deixei pra lá porque eu vi que não adianta. Você tem um filho pra criar agora, né? Cara, agora a cabeça é outra, tem filho para criar. Esse time tá numa corrida aí de vitórias, assim, uma corrida vitoriosa há quase 20 anos. Isso não acontece, nunca aconteceu na NFL. Nem os grandes times de Steelers, Cowboys e 49ers passaram por isso. Então é natural que você atrai esse tipo de coisa. Então, assim, não tem o que fazer. Isso é inevitável. Você tem que aprender uma forma de lidar com isso sem tirar sua paz. E eu acho que a gente tá num caminho bom. Cara, a gente segue até uma coisa interna nossa. Desde o começo a gente criou essa regra aqui de não entrar nesses problemas, assim. Vira e mexe aparece assim, a gente põe alguma coisa, aí vem alguém lá. Só porque as bolas estavam murchas. A gente dá like. A gente dá like no comentário e fica por isso. Aí a galera perde tipo, quem murcha a bola são eles daí, né? Porque daí perde a empolgação de falar alguma coisa. A gente não responde, a gente não faz nada, a gente só dá um like. Então, meio que, sinceramente, é uma coisa que a gente montou aqui desde o começo. A gente sempre quis. Não tem por que a gente gastar nosso tempo nessas bobeiras aí, que a gente entende que é uma baita de uma bobeira, e deixa a galera falar. É meio que dessa forma que a gente leva o negócio.
O próprio Tom Brady, na entrevista que a gente pôs no site, falou isso. O pessoal aí não gosta da gente, que a gente ganha o tempo todo e eles não conseguem ganhar, fazer o quê? É a vida. Então, tem que ir indo, ainda bem que a gente tá ganhando. Como eu falei pra um amigo meu que gosta de NFL, eu falei, o problema de torcer pros Patriots é comprar um boné de campeão todo ano, cara. Não aguento, mas você abre meu armário, tem 15 boné aqui, tá louco, não aguento mais gastar dinheiro com isso. Bom, vamos ficando por aqui. Os Patriots jogam na quinta-feira, último jogo da pré-temporada, aquele jogo que é o terrão, só vai ali para decidir os últimos detalhes aí, mas vale a pena para ver, por exemplo, se Patterson e Hill entrar, eu vou ficar maluco, minha cabeça vai explodir e eu desisto de vez de entender Bill Belichick. Vai ser curioso para ver quem que vai entrar nesse jogo e quem que não vai. A gente vai estar no Twitter como a gente sempre tá. As perguntas que não entraram aqui, o pessoal mais uma vez mandou um monte de perguntas, a gente agradece. A gente vai dar um jeito de responder mais algumas lá no Instagram. Então, se você quer ter notícias de Patriots e quer também ter um papo maior com a gente, ver a nossa cara feia lá, entra no instagram.com/NEPatriotas que a gente tá lá também. Certo, senhor Vinícius, obrigado aí por mais uma participação e a gente vai estar aí, que agora só tá começando, né, meu? Valeu, Sidney, valeu, Felipe. E torcedor patriota, lembra que jogo de pré-temporada o resultado não importa. Os Browns ganharam os últimos 7 jogos de temporada e perderam os últimos 31. Então já estão aí a 31 na temporada regular. Então vamos focar nos jogadores, ver o desempenho deles e não se preocupar com o resultado. Isso aí, Sidney. Até semana que vem, cara. Um abraço, galera. Faltam 2 semanas aí pra temporada regular, então vamos aí nessa reta final e todo mundo acompanhando com a gente o terrão aí, como o Felipe falou, na quinta-feira. Grande abraço. Bora lá, abraço, galera. And we'll always be true to the red, white and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play.